Da sequência, a série das parábolas do Senhor Jesus. Hoje a nossa parábola é uma ilustração de uma mensagem. Então eu vou contar a ilustração da parábola, mas não vou perder a mensagem de Jesus inteira. Lucas, capítulo de número 11. Obrigado, equipe de louvor preciosa e abençoada. Lucas, capítulo de número 11. Quem encontrou, diga, achei! Que bom, que povo que conhece a Bíblia. Lucas 11, nós vamos ler, irmãos, do versículo 5 até o versículo de número 8. Eu lerei e você prestará bastante atenção. Assim diz o texto da palavra. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro que lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Leiam comigo 8, todos vamos lá? Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e cantamos palavras muito sérias para o Senhor. E o Senhor disse que nós vamos prestar contas de qualquer palavra que a gente falar na Tua presença. Ó Senhor, mas nós repetimos essa confissão, Senhor. Nós vamos com o Senhor no dia bom, no dia mau. Nós vamos cumprir o chamado do Senhor para a nossa vida, Senhor. Nós somos fraquinhos, nós somos pó. Senhor, eu não valho nada diante de Ti, no meu valor inerente, Senhor. Mas obrigado pelo amor de Jesus na cruz por mim e por este rebanho. Ó Senhor, o nosso valor vem do que Cristo fez, não de nós. Senhor, mas ainda assim nós somos frágeis e limitados. Portanto, Deus, nós queremos Te dizer que dependemos totalmente do Espírito Santo. Pai, eu dependo totalmente do Teu Espírito Santo nessa noite. Senhor, me enche com o Espírito Santo em nome de Jesus. Enche o rebanho com o Espírito Santo em nome de Jesus, enquanto ele ouve a palavra. Ó Senhor, que Cristo cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor caminhe no nosso meio, que a Tua presença seja inconfundível e que Teu povo, ó Deus, seja animado e desafiado a orar, a buscar Tua face, a exercer o seu maior privilégio, que é ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, por meio da oração. Fala-nos, Deus, nesta noite. Nós queremos ser abençoados por Ti. Nós somos ovelhas do Teu pasto, comemos da Tua mão. Alimenta-nos, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos irmãos, como eu lhes disse no início, nossa parábola dessa noite é a ilustração de uma mensagem maravilhosa que o Senhor Jesus vem pregando. Primeiro ele vive, depois ele prega. Mas Jesus é maravilhoso ao nos contar, amados irmãos, essa parábola tão bonita. Mas para entender a parábola, você precisa entender algumas coisas. Naqueles dias, irmãos, as pessoas não dormem no horário em que nós dormimos hoje. Eles não tinham televisão, não tinham rádio, certo? Eles dormiam provavelmente entre 19 e 20 horas, eles estavam já deitados. As casas também não eram muito grandes, você precisa entender isso. A maioria das casas tinham 3 ou 4 cômodos, e então as pessoas estendiam suas esteiras no chão, os pais dormiam num cômodo, os filhos todos no outro. E outra coisa que você precisa saber é que a porta desse povo aqui é uma porta muito pesada. Então, durante o dia, o pai levanta e, com a ajuda de 2 filhos homens, ele carrega aquela porta de madeira muito pesada e abre, e a porta da casa fica aberta o dia inteiro. Até na viração do dia, 6 horas, quando eles jantam e deitam, então os filhos se levantam e fecham a porta e botam a tranca pesada, de maneira que ninguém pode arrombar. Então, quando eles deitam 8 horas da noite, você há de convir comigo que à meia-noite eles já estão naquela fase do sono maravilhosa, que é chamada de sono profundo. Então, Jesus conta essa parábola para nós. Uma das características daquele povo antigo era a hospitalidade. E muitas pessoas preferiam viajar chegando à noite para evitar o calor do sol.
E aqui chegou na casa de um crente, uma pessoa que viajou muito tempo e ele não sabia e não tinha pão. E era a maior falta de educação receber alguém na sua casa sem lhe dar qualquer alimento. Para os mineiros e goianos que moram aqui nessa região ainda é. E aí, amados amigos e irmãos, esse homem não tinha nada para dar de comer. E ele, então, resolve importunar o seu vizinho meia-noite, quando ele já está no ápice do seu sono, no clímax, no auge. E, de repente, então, ele bate a porta e diz: amigo, me perdoe, são meia-noite, mas o que acontece é que me chegou um amigo em casa e eu não tenho nada para dar-lhe. Porventura, você não pode me emprestar 3 pães? Um pão cabia numa mão, irmãos. Então, 3 pães são suficientes para alimentar e matar a fome de alguém que vem no caminho. E aí, então, o outro grita lá de dentro: não me incomode, rapaz, já é meia-noite, meus filhos estão dormindo, essa porta está pesada, eu não tenho condição de lhe dar nada, veja se isso é hora de você bater aqui na porta de casa. Mas o Senhor Jesus disse, ainda que ele não for amigo, de fato, de coração, por ser importunado, ele vai levantar com a cara fechada, vai abrir a porta e vai perguntar para o outro: você só quer 3 pães? O que você quer? Você quer leite? Você quer queijo? Eu te dou tudo, mas não volta mais aqui essa noite não, em nome de Jesus. Amados irmãos, Jesus diz que homens maus, quando importunados, respondem às petições dos outros, mesmo sendo pecadores. Quanto mais Deus, que é bom, que está nos céus. A grande ideia da parábola do Senhor Jesus é: importune ao Senhor. Importune ao Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e tenha uma grande necessidade. Talvez a sua necessidade é na área de saúde. Talvez a sua necessidade é na área de sustento. Você já não tem pão para dar em casa. Talvez a sua necessidade é na área dos relacionamentos. A parábola que o Senhor Jesus nos conta diz o seguinte: importune ao Senhor. Clame, bata, chore, peça, lute em nome de Jesus. Persevere em oração. Mas talvez você me diga: pastor, mas por que eu vou importunar o Senhor? Em primeiro lugar, porque você tem o melhor de todos os exemplos. Olhe para a sua Bíblia aí, versículo de número 1. Porque você tem o melhor de todos os exemplos. 1, 2, 3, a igreja pode ler, por favor. Lê para mim, versículo 1, povo de Deus. Pode ler, vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Veja bem, meu querido irmão, por que nós devemos importunar ao Senhor Deus em oração? Porque nós temos o melhor de todos os exemplos. Amados irmãos, Jesus é o maior exemplo de oração. E é impressionante você entender que ele necessitava infinitamente menos do que nós, porque ele é um com o Pai. Ele é Deus e homem. Mas Jesus estava orando, irmãos. E é impressionante como o exemplo fala mais alto do que os preceitos. O Senhor Jesus estava sempre em oração, e certa feita ele está em oração, clamando, buscando ao Pai, e um discípulo olha para Jesus orando com tanta dedicação, com tanta intensidade. Quando o Senhor termina de orar, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Nós vemos no texto, amados irmãos, que nós podemos importunar o Senhor, porque nós temos o melhor de todos os exemplos. O melhor exemplo de oração é o Senhor Jesus. Irmãos, a vida de oração do Senhor Jesus é maravilhosa. Ele sempre estava em oração. E nesse evangelho em que Lucas se propõe a revelar a humanidade de Cristo, é o evangelho em que você sempre encontra Jesus orando. No dia do batismo do Senhor Jesus, Lucas nos conta lá no capítulo de número 3, que estava todo o povo sendo batizado, e o Senhor Jesus, para obedecer também à lei, a ordenação de Jesus ao ministério é o seu batismo, é o dia da ordenação dele. Então, quando João o batiza, a Bíblia diz que ele está orando. Ele está orando intensamente, rogando ao Pai. Quando João está batizando o Senhor Jesus, ele está ali falando com o Pai. E a Bíblia diz então que o céu se abriu e o Espírito Santo veio como pomba sobre ele. E o Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. No grande momento em que você contempla a Trindade na página do Novo Testamento, Jesus está em oração. Mas quando Jesus está no auge, no clímax da sua missão,
quando Ele está entregando a sua vida na cruz do Calvário, pagando os teus pecados e os meus, quando os homens estão zombando dele, romanos, judeus, pobres e ricos, Ele na cruz, pensa em você que está aqui nessa mensagem ouvindo e é pecador. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E daqui a um tempo, no mesmo capítulo 23, Ele entrega a sua vida dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou e morreu. Jesus ora no começo do ministério, Jesus ora no fim do ministério. Mas pouco antes, irmãos, de terminar o ministério, lá está o Senhor Jesus no Getsemani, naquela grande batalha espiritual. Você lembra de Mel Gibson pintando a cena de Jesus orando, chorando, transpirando sangue, e Satanás soltando uma serpente ali, e Jesus clamando pelo Pai, e Ele diz aos discípulos que estão dormindo: orai para que não entreis em tentação. E de repente Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Receber a ira de Deus na cruz, receber o que você merecia sofrer no inferno, era muito pesado. Jesus diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Jesus se submete à vontade do Pai em oração. Eu não sei se você sabe, mas quando Ele foi chamar os 12, também Ele está em oração. Lá em Lucas, do capítulo de número 6, quando Ele vai separar os 12 apóstolos que vão levar a sua igreja adiante, a Bíblia nos diz que Jesus foi orar, e num momento de tão grande singularidade, a Bíblia nos conta que Jesus orou a noite inteira. Sabe o que é isso? Eu não sei se você já fez oração de 12 horas, mas foi isso. Jesus começou a orar às 6 da tarde e terminou às 6 da manhã. Aqueles homens que você desprezaria são os homens que levariam o reino de Deus adiante. Irmãos, não conversem no culto, senão eu vou parar de pregar. Em nome de Jesus. Deus está falando na pregação. Bate papo lá fora depois. Em nome de Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: o Senhor Jesus, quando vai chamar discípulos, Ele ora a noite inteira. A noite inteira. Quando Ele vai chamar gente para levar a sua igreja adiante. Irmãos, Jesus é Deus. E Ele esteve em constante oração. A Bíblia nos diz que quando os homens querem honrá-lo e exaltá-lo, para que Ele não vá à cruz, em Lucas 5,16, a palavra diz: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Importune ao Senhor, você tem o melhor de todos os exemplos. Jesus Cristo é Deus homem, mas enquanto esteve entre nós, sempre buscava escapar para momentos de comunhão íntima com o Pai. Como está, meu irmão, a sua vida de oração? Eu quero lhe perguntar se alguém que você trouxe à igreja, ou alguém que você está discipulando, por ver a sua vida de oração, já lhe perguntou, já lhe disse: você pode me ensinar a orar? Pai, seu filho, vendo sua vida de oração, já lhe disse: papai, o senhor pode me ensinar a orar? Mamãe, a senhora pode me ensinar como é ter uma vida de oração? Se nossos filhos, se as pessoas que discipulamos, não foram impactadas ainda com o nosso testemunho de oração, é sinal, irmãos, que nós estamos muito mal. Estamos perdendo a maior de todas as bênçãos, que é a bênção de ter comunhão íntima com o Deus eterno em oração, que é a bênção de importunar o Senhor com todas as nossas necessidades, como Ele manda na sua palavra. Meu irmão, você tem o melhor de todos os exemplos. Jesus é o melhor de todos os exemplos. Olhe para o Senhor e comece a prostrar-se todos os dias e clamar a Deus que intervenha em sua vida, que perdoe os seus pecados, que cure os seus relacionamentos, que restaure os seus filhos, que use você para ser uma grande bênção nesse mundo, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um homem de oração, meu irmão, em nome de Jesus.
Que Deus faça de você, minha irmã, uma mulher de oração, importune o Senhor. E meu sincero desejo é que nesse mês, alguém vendo como você tem comunhão com Deus, diga: meu irmão, me ensina a orar desse jeito. Meu irmão, eu queria ter uma vida fervorosa como a sua. Meu irmão, eu queria ter abundante espiritualidade como você. Se você andar com o Senhor, isso vai acontecer. Importune o Senhor. Você tem o melhor de todos os exemplos. O Senhor Jesus diz na parábola: importune, bata, insista ao Senhor, diante do Senhor. O grande ensino da parábola é: importune ao Senhor. Não só porque você tem o melhor exemplo, mas porque você tem o melhor método. Importune ao Senhor porque você tem o melhor método. Olhe para a sua Bíblia. Nós vamos ler versículo de número 2 até o versículo de número 4. Versículo 2 até o 4. Eu leio o 2, vocês o 3 e o 4. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vocês o 3 e o 4. Amados irmãos, olha aqui o que o Senhor Jesus disse para nós. Importune o Senhor. Você tem o melhor método para fazê-lo. Jesus nos ensina a orar. Talvez você diga: pastor, eu não sei orar. Né? Tem gente que vem aqui na igreja, né? Alguns já me disseram, alguns irmãos oram tão bonito: amantíssimo Pai Celestial. Você fala: meu Deus, eu nem sabia que existia essa palavra. Amantíssimo, felicíssimo, solicitíssimo. E você fala: meu Deus, eu não sei orar desse jeito. E aí eu peço o irmão para orar na igreja: irmão, pastor, eu não quero orar, estou com vergonha, eu não sei orar desse jeito. Mas quem disse que você tem que orar desse jeito? A Bíblia diz, amado irmão, que você tem uma metodologia excelente. E essa metodologia começa com o relacionamento que você tem com Deus. Como é que Jesus te ensina a chamar Deus? Pai. Deus não é, para aquele que creu em Jesus, um Deus de ira, um Deus distante, mas é um Deus de amor. Deus deu Jesus na cruz para pagar os seus pecados. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você crê que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, se você crê que Jesus comprou a sua vida com o seu sangue, Deus agora não é para você somente juiz, Deus é seu Pai. Então a oração para você começa com intimidade. Começa com relacionamento. Lembra de lá, João 1, 11 e 12? Ele veio para os seus, os judeus. Eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê em Jesus, você não é mais criatura de Deus, você é filho. E você, então, quando vai orar a Deus, você entra na sala do trono, no maior tribunal do universo. Mas você se refere ao meritíssimo dos meritíssimos, não chamando a Ele de meritíssimo dos meritíssimos, mas você diz a Ele: Pai. Deus é seu Pai. Ele amou você. Deu Jesus na cruz por você. Para aprender a orar, você precisa entender que Deus é seu Pai, que te ama e que anela por esse momento de comunhão que você terá com Ele. Que bênção maravilhosa. Mas aí você aprende, então, querido, a oração. Você tem o melhor método, por isso você pode importunar. Depois de entender que há um relacionamento, você começa com adoração. O texto diz: Pai, o que diz aí? Como é que é? Próxima palavra, você vai ler para mim, o que diz? Santificado seja o teu nome. Lembre comigo, meu irmão, que nome tem a ver com a identidade de alguém para o judeu. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando o judeu dava um nome, significava a identidade, a personalidade, o valor da pessoa. Então, quando você diz santificado seja o teu nome, santificado significa separado de tudo que existe. Separado para exaltação, para glorificação, para adoração. Pai, adorado seja o teu nome. Ou seja, adorado seja o Senhor desde a sua essência, desde o âmago do seu ser. Desde a parte mais intrínseca da trindade, da divindade. Deus adorado e glorificado seja o Senhor, por seus atributos, por sua glória, por suas obras, por seu amor, porque deste Jesus da cruz por nós. Você tem o melhor método: adore a Deus. Se você crê em Jesus, você é a pessoa mais amada dessa terra. Diga: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico por quem tu és, por tudo que fazes por mim.
Mas você tem o melhor método. Importune o Senhor. Importune o Senhor. Depois de adorar a Deus, você ora, então, pela prioridade de Deus depois da adoração, que é a manifestação do seu reino. Sabe o que é isso? Simplificando uma palavra, primeiro, adoração. Segundo, salvação. Pai, o que diz o texto? Olha aí para o versículo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Como é que o reino de Deus se manifesta? Nesse tempo agora não é com visível aparência. Primeiro, ele se manifesta nos corações. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, estabelece o teu domínio no coração dos pecadores. Senhor, salva meu amigo lá do trabalho. Senhor, salva o povo da minha rua. Senhor, salva o povo do meu prédio. Senhor, salva o Guará, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, converte os corações, transforma essas vidas, transforma meus amigos em súditos do Senhor, cidadãos do teu reino. E aí as atitudes serão transformadas. E as famílias serão melhores, o país será melhor, porque houve salvação. Irmãos, nós precisamos orar por isso. Uma das coisas, irmãos, que eu aprendi com um pastor antigo alguns anos atrás, e que eu tive muita alegria já de praticar aqui na nossa igreja, foi rodar por alguns lugares de Brasília, inclusive aqui no Guará, e levantar as mãos, Senhor, me dá o povo desse prédio, que esse venha, que esse outro, e começar a orar. Eu não sei quem é, irmão, e talvez Deus mandou para aqui alguém porque eu orei e nem sabia quem era. Porque, amados irmãos, prioridade de Deus é ter o nome dele adorado e depois salvar almas. Cristo Jesus morreu por isso. Então, irmãos, se é a prioridade de Deus exaltar-se a si mesmo e chamar seu povo para si, que o reino dele se manifeste em nosso meio. Amém, meu irmão? Que Deus salve os seus amigos. Amém, meu irmão? Que Deus salve os seus familiares, em nome de Jesus. Que Deus salve o povo lá da sua rua, do seu prédio, em nome de Jesus, amém? E que Ele use você, amém, meu irmão? Amém. Então, você tem uma bênção, ore por isso e se disponha nas mãos de Jesus. Mas, irmão, importune ao Senhor, você tem o melhor método. Você tem um relacionamento, você tem a adoração, você tem a salvação, mas você pode pedir por sustento. Olha o que diz o versículo aí de número 3. Olha aí o que diz o versículo 1, 2, 3. As irmãs vão ler para mim. Leiam aí, irmãs. 1, 2, 3. Podem ler. Os homens também, vamos lá? O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. É impressionante, irmão, que Jesus não nos ensina a orar por muito pão, para o pão não apodrecer e perder. O Senhor Jesus não ensina a gente a orar de maneira ansiosa. Ah, Senhor, me dá pão por 100 anos. Você não sabe nem se você vai viver 100 anos. O Senhor Jesus ensina, Senhor, o pão nosso, em primeiro lugar, não é o pão do outro. Certo? É o pão que vem aqui, ó, do muque, do meu trabalho, tá certo? Não é o pão da preguiça, não é o pão da safadeza, não é o pão de quem fica com a perna para cima, não é o pão de quem é sem vergonha e só fica de olho naquilo que o outro está ganhando. Não, não, não. É o pão meu, pão nosso. Ó, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. A Bíblia diz que quem não trabalha, não coma. Vamos trabalhar em nome de Jesus. O pão nosso, certo? Mas o texto diz assim, cotidiano. Ou seja, é o de todo dia, Deus. Senhor, pãozinho quente que saiu na padaria, aleluia, não precisa comprar. Pão velho fica frio, fica sem graça, né? Para o outro dia, isso é bom pizza, pão não é não. Pão que ser o pão de todo dia, certo? O pão nosso, cotidiano, de cada dia, dá-nos de dia em dia, Senhor, cada dia. Amanhã você levanta, Senhor, dá o pão hoje. Amanhã o Senhor dá o pão. Depois de amanhã dá o pão, Senhor. Dá o pão e o Senhor vai dar o pão. Sabe por quê? Porque se você pede o pão de cada dia, você vai ter consciência todo dia que você depende de Deus todos os dias. Independentemente do tamanho do saldo da sua conta bancária. Se o Senhor tirar o ar, você deixa de respirar. Quem dá pão para você, quem dá trabalho para você, quem dá inteligência para você é o Senhor. Então, ore a Deus com dependência pelo seu sustento. Você tem o melhor método, importune ao Senhor. Mas ore então, meu irmão, pelo perdão. Sabe por quê? Porque você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos terríveis pecadores. Olhe para o versículo de número 4. Nós vamos ler até a palavra deve. Vamos lá? 1, 2, 3, leiamos juntos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. E aí, meu irmão, você perdoa o seu irmão que pisou na bola com você? Imagine se o Senhor for te perdoar da maneira como você perdoou. Não, pastor, eu perdoei aquele irmão, mas há 15 anos atrás ele falou para mim, na hora do louvor, você é um desafinado. Eu perdoei, mas está aqui no meu coração. Perdoou nada sem vergonha. Perdoa agora em nome de Jesus.
Nós precisamos perdoar de verdade, irmãos. O Senhor diz, perdoa as nossas dívidas. Que bom, irmãos, nós somos pecadores. Se Deus fosse nos tratar conforme o nosso pecado, nós estávamos queimando agora no quinto dos infernos. Essa é a verdade. Mas Deus deu Jesus por nós. Então agora nós oramos para Deus, já que nós somos salvos, mas nós, mesmo sendo salvos, tropeçamos e ofendemos ao Senhor. E a gente diz, Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas. Como nós perdoamos aos nossos devedores? Sabe por quê? Nós podemos perdoar aqueles que pecam contra nós? Porque o pecado que eles cometem contra nós não é nada se comparado ao pecado que nós cometemos contra o Senhor. Você tem uma dívida infinita com Jesus. E Ele te perdoa. Ele sabe daqueles pecados que só você sabe que estão lá no seu coração, que nem Satanás sabe. Jesus sabe. E ainda assim Ele resolveu te perdoar. Então é o seguinte, qualquer coisa que qualquer pessoa faça com você, não vai se comparar àquilo que você fez contra o Senhor Jesus. Então, meu irmão, rogue por perdão. Mas exerça o perdão, porque só pode, de fato, exercer o perdão aquele que entendeu que é verdadeiramente perdoado. Se você foi perdoado pelo Senhor, você vai perdoar. Se você não perdoa, talvez você está na igreja, mas não entendeu o perdão de Deus e não é salvo. Então, em nome do Senhor Jesus, olhe para o seu coração. Você está com rancor de alguém nessa noite? Está com raiva de alguém? Está guardando mágoa de alguém? Revise o seu coração. Lembra de todos os pecados que você cometeu contra o Senhor. Outro dia, irmãos, eu cheguei no culto chateado com um negócio que estava acontecendo aqui. E eu sentei naquele banco ali, brabo. Eu estava... Estava chegando a sair fumaça pela chaleira, assim, de tanta brabeza. Brabo que vocês nem imaginam. Eu estava, Deus, como é que pode? E eu falei, Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Brabo desse jeito, brabo. Eu não tenho condição de pregar assim. Eu falei, Senhor, me ajuda, muda meu coração. Irmãos, foi batata. Deus começou a passar na minha mente os pecados da minha infância. Davi tampou o ouvido aí. Os pecados da minha infância, os pecados da adolescência, os pecados da juventude, os pecados da idade adulta. Eu falei, ô Senhor, não precisava tanto, né? O que é isso? Foi mal. Na mesma hora, irmão, acabou a raiva todinha. Na hora, acabou. Eu subi para pregar livre, leve e solto. Aleluia. Perdoado. Porque nós somos pecadores. Então, irmãos, nós podemos perdoar nossos irmãos. Porque o Senhor nos perdoou de dívidas infinitamente maiores. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Ore por perdão, que o Senhor te perdoe de todos os seus pecados, amém, meu irmão? Mas que perdoado você não seja um sem vergonha, que você mude de vida em nome de Jesus. Larga essa cara de pau e comece a andar com o Senhor de verdade. Peça perdão e mude de vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Que o Senhor te perdoe, em nome de Jesus. Mas o texto diz a nós ainda, amados irmãos, que depois de orar, tendo esse relacionamento maravilhoso, nós oramos com adoração, por salvação, oramos de maneira que Deus nos dá o sustento, por perdão, nós podemos pedir também por livramento. Importune o Senhor, você tem a melhor metodologia. O final do versículo 4 diz assim, e não nos deixes cair em tentação. Meu irmão, você quando peca é culpa sua, o pecado é seu. Mas Satanás sabe armar a rede. O lapetão é experiente, ele tem milhares de anos de experiência. Então, ele arma a cena para você. Ele sabe o que é tentação para você. Então, ele prepara a cama, ele arma a mesa, ele coloca o banquete e ele manda alguém te cutucar na onde dói para você. E quando você vai reagir, Senhor, não me deixes cair em tentação. Aleluia. Mas livra-me do mal. O Senhor diz em Mateus, livra-me do mal, a expressão é livra-me do maligno. Você tem que orar por livramento, irmão. Você tem que orar para que Deus te livre de pecar contra ele. Esposa, você tem que orar para que Deus te livre de pecar contra o seu marido. Esposa, você tem que orar para que Deus te livre de pecar contra a sua esposa. Pai, você tem que orar para que Deus não deixe você pecar contra os seus filhos. Filhos, orem, por favor, para que Deus não permita que vocês pequem contra seus pais. O diabo vai armar, o diabo vai tentar, ele vai botar diante de você coisas que você gosta, ou em determinado momento ele vai te oprimir e tentar fazer você ficar triste, ou vai tentar te encher de
raiva, mas se você está importunando ao Senhor, se você está na presença do Senhor, se você está lutando de joelhos, Deus vai te livrar da tentação e vai te guardar de todo mal, em nome de Jesus. Importune ao Senhor para que Deus te dê livramento, em nome do Senhor Jesus. Para que você não seja envergonhado, mas que você vença todos os ataques do inimigo. Importune ao Senhor, você tem o melhor método. Se você tem intimidade e crê no Senhor, você tem a adoração, você pode orar por adoração, você pode orar por salvação, você pode orar, como vimos aqui, por sustento, por perdão e por livramento. Irmãos, há uma frase de John Bunyan que eu li em julho, já citei aqui. Ele diz assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas não posso fazer mais do que orar até que eu tenha orado. Hans von Staden também disse o seguinte: quando agimos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. O abençoado servo do Senhor Charles Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar alguma coisa, Ele convoca seu povo para orar. Quando orar, reconheça que Deus é seu Pai, porque Cristo morreu por você. Então adore, ore por salvação, sustento, perdão e livramento, e que Deus te responda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Importune ao Senhor, irmão. Insista. Importune ao Senhor porque você tem o melhor exemplo. Importune ao Senhor porque você tem o melhor método. Mas importune ao Senhor porque você tem um mandato. Importune ao Senhor porque você tem um mandato. Olha, nós estamos no meio da pregação de Jesus. Ele contou a ilustração da nossa parábola dos 5 ao 8. Nós vamos agora ao versículo 9. Leiam para mim, irmãos, o que Jesus diz. 1, 2, 3. Leiam com entusiasmo e alegria, versículo 9. Jesus aqui, irmãos, nos diz, por isso, ou seja, por causa da parábola que ele contou, eu digo para vocês. Ele contou a ilustração, agora ele aplica. Peça, busque, bata. É o imperativo. Jesus está mandando, meu irmão. Peça, busque e bata. Muitas vezes na história Deus mandou homens, peça o que você quiser, o cara diz para Deus, não vou pedir nada para Deus. Deus, então eu vou te castigar porque você não pediu, eu estou mandando você pedir. Peça! Você não recebe muitas vezes porque não pede. E quando pede, pede mal, pede para esbanjar nos prazeres, não pede para a glória de Deus, não pede para abençoar o mundo, não pede para que Deus salve pessoas, não pede para que Deus restaure vidas. Peça, meu irmão. Mas bata, 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 esmurre a porta do céu, diga, Senhor, me responde. Spurgeon dizia que no começo do seu pastorado em Londres, quando a sua igreja ainda não tinha, amados irmãos, 20 mil pessoas ouvindo a palavra, eles se reuniam na segunda-feira e ele disse que eles bombardeavam os portões da Jerusalém Celestial, jogando bombas de oração. E quando eles jogavam as bombas de oração, a Jerusalém Celestial abria os seus portões e derramavam sobre eles bênçãos sem medida. Peça, bata, busque, você vai encontrar. É imperativo. O Senhor te manda orar. Por que você não tem orado? Ah, não, porque eu não quero incomodar Deus. Deixa de falsa piedade em nome de Jesus. Né? Você precisa de Deus. Pare com isso. Se Deus está mandando você orar, então ore, separe tempo, chore, lute, clame. Deus vai responder às suas orações. Louvado seja Deus, amado irmão, por isso, em nome de Jesus. Irmãos, um dos maiores conselhos que eu já recebi na minha vida, há quantos anos atrás? Meu Deus, as coisas vão ficando mais antigas, mas há 5 anos atrás eu fui pegar lá na Lapa. Pastor Jorge Canelas virou para mim e a gente sentou para presidente da PECOM, trabalha com ele hoje, nessa agência preciosa, num restaurante a gente comendo, virou para mim, eu nunca tinha entendido isso, mas virou e falou assim, filho, qual o segredo do avivamento que Deus deu a vocês no Chile? Eu falei, nossa, eu nem sabia que era avivamento. Mas eu parei para pensar e falei, é verdade. E eu falei para ele, pastor, o segredo foi um só. Nós éramos um bando de meninos, recém-formados no seminário, que só sabíamos teoria de teologia e missões, mas nós não sabíamos de nada. E nós fomos chegar a enfrentar um povo que estava enfrentando contra liberalismo na igreja, em uma outra cultura, com a idiosincrasia totalmente diferente. E nós chegamos lá e batemos num muro gigantesco. Nós íamos a 200 por hora e rachamos a cara no muro. Então nós tivemos que cair no chão e começar a orar. O segredo foi esse. E nós chorávamos e orávamos e orávamos e chorávamos. Quando eu fui para o Chile, irmão, o melhor conselho que eu recebi de um pastor mais velho foi, filho, o segredo é a oração. Se você fosse lá em casa,
Eu morava num apartamento de 3 quartos e 2 banheiros, só eu e Cleuzinha, muito zeradinho, um apartamento lindo, um espetáculo, em La Plaza de los Dominicos, você pode ir lá, mas um dos quartos lá de casa, eu falei, eu vou ouvir esse conselho. Tinha lá meus livros, mas a maioria ficava na igreja. Eu falei, esse aqui é o quarto de oração. Ah, irmãos, lá partos espirituais aconteceram. Lá madrugadas de orações inteiras. Talvez não 12 horas como Jesus, mas muitas horas foram derramadas em lágrimas e choro. Ali Deus começou a me treinar na escola de oração. E eu só pude vir ser o pastor de vocês, porque o Senhor me levou para aquele lugar, para me ensinar a orar, a chorar, a bater, a clamar, a gemer. Tinha dia que eu gritava naquele quarto, irmão. E Cleusa na porta dizia, meu bem, o que eu posso fazer? Eu falava, vai para lá, deixa eu chorar, deixa eu orar. Depois ela entrava e chorava comigo também. Mas, irmão, que bênção maravilhosa, que privilégio foi servir ao Senhor. Deus nos ensinou a orar naquele país. Deus nos deu tempos de refrigério ali, mas porque nós orávamos. Irmão, se você me perguntar, pastor, teve momentos maravilhosos, mas um dos maiores momentos lá em Santiago, no ano de 2003, a igreja não cabia uma alma viva. Nós já tínhamos aumentado a igreja uma vez. E, de repente, entrou um senhor barbudo que parecia o Sivuca. Quem conhece Sivuca? Conhece Sivuca, João Paulo? É? Sivuca, quem gosta de forró conhece. É? Parecia o Sivuca, uma barbona branca, assim, o cabelo assim. Eu falei, meu Deus, Sivuca está no Chile. É? Vem me escutar pregar. E, de repente, eu só faltei tirar a sanfona lá, né? E, de repente, não era Sivuca, não. É? E o senhor que nem Sivuca, eu falei, meu Deus, quem é aquele homem ali? E aí, de repente, chega a minha querida irmã Marurita, virando para mim, eu falei, Marurita, quem é esse homem aí que você estava conversando? Ela falou assim, pastor, meu primo. Tinha 20 anos que ele não ia na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, que milagre, o que ele está fazendo aqui? Ele foi num casamento lá na igreja central e falaram para ele que estava acontecendo um avivamento na nossa igreja e ele queria ver o que estava acontecendo aqui. Eu falei, aleluia, Senhor. Manda-nos um avivamento. Irmãos, quando o Senhor se move no nosso meio, as pessoas que estão há 20 anos sem vir à igreja vão vir aqui para ver o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Então peça, meu irmão, deixe timidez, ore por um avivamento, ore por um novo momento, ore por um novo tempo do céu na sua vida. Fala, Senhor, já era, cansei de mim mesmo, cansei das mesmas besteiróis de sempre. Eu quero fazer uma bênção, eu quero fazer a diferença em nome de Jesus, Senhor. Mata esse velho homem maldito e me levanta para fazer diferença na minha casa, nessa cidade, na minha família, nessa igreja, em nome de Jesus. Peça e você vai ver o que vai acontecer. Importune ao Senhor. Ele te mandou pedir que nós sejamos homens e mulheres de oração, amém? Mas importune ao Senhor porque você tem resposta. O texto diz, importune ao Senhor porque você tem resposta. Versículo de número 10. 1, 2, 3. A igreja inteira vai ler. Leia aí, irmão. Em nome de Jesus, com fé. Vai. 1, 2, 3. Leia para mim. Vai lá. Importune ao Senhor, o Senhor Jesus, peça, porque se você pedir, você vai receber, porque se você buscar, você vai encontrar, se você bater, eu vou abrir a porta para você. Ele já tinha falado no versículo antes, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Mas como a gente é meio devagar para entender as coisas, tem que repetir. Então Jesus repetiu mais uma vez. Olha, se você pedir, eu vou te dar. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, eu vou abrir a porta para vocês. Lembra o primeiro texto que o presbítero Expedito leu essa noite? Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Ah, meu irmão, você não tem achado porque você não tem buscado de coração, mas hoje o Senhor disse, me busque com todo o seu coração, e eu vou deixar-me achar, eu vou me manifestar a você, eu vou mudar a sua sorte, eu vou transformar a sua vida. Peça ao Senhor, lute em oração. Como dizia William Carey, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Ore e chore até que Deus envie a bênção lá do alto.
Se você quer um avivamento na sua vida, irmão, é hora de começar a orar. Se você quer um novo tempo do céu para você, é hora de começar a orar. Eu gosto muito também da citação de Samuel Chadwick, puritano, homem de Deus, que eu tenho repetido aqui. Olha o que ele diz aí. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da sua labuta, ele zomba da sua sabedoria, mas ele treme quando você ora. Eu gosto muito também da frase do nosso querido HDL, né? Não é colesterol não, viu? É Hernandes Dias Lopes, né? Ele diz assim, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Vamos repetir comigo essa frase? Vamos lá? Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Então, meu irmão, se você quer ver grandes coisas de Deus na sua vida, comprometa-se a uma séria vida de oração. Separe tempo na sua casa todos os dias para orar. Separe talvez a primeira meia hora do seu dia para ler a Bíblia, 15 minutos de Bíblia, 15 minutos de oração, em nome de Jesus, e você verá o que acontecerá. Esse ano, irmãos, nós, como conselho, começamos o discipulado. E no início do discipulado, nós começamos cada um com a responsabilidade de orar sozinho, 15 minutos na sua casa todos os dias. E quando a gente começou a orar, está ali meu presbítero Osasco, irmãos, o furdunço começou a acontecer, batalha espiritual de todo lado, e mais grandes respostas, e o presbítero Osasco do meu lado, sentado no conselho, ele ali caladinho, mandou uma sabedoria, virou e falou assim, esses 15 minutos está causando uma bagunça violenta no inferno. Eu falei, é isso aí, meu presbítero. Esses 15 minutos está dando grande efeito. Irmãos, a gente teve lutas como nunca esse ano, mas a gente teve respostas de oração como nunca esse ano. Para a glória de Deus, no meio de grande batalha e luta financeira dessa nação. Para a glória do Senhor, só Ele, porque é Ele que converte e traz. No segundo culto, no terceiro culto de hoje, nós vamos receber mais 6 novos membros adultos e filhos. E para a glória de Deus, nós já teremos recebido 53 novos membros no ano de 2016. Resposta de oração. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem trazido missionários. Irmãos, hoje eu disse de manhã no culto, Deus tem enchido essa igreja de missionários. Nós vamos fazer uma conferência missionária aqui. De manhã, eu pedi para todos os missionários da igreja, quando a gente estiver na conferência missionária, para eles botarem uma mesa ali, cada um com um estante da sua agência. Eu não sei se você sabe, Portas Abertas está aqui na igreja, por meio do pastor Bruno, certo? Por meio do Ricardo também, bênção maravilhosa. Ah, irmão, não sei se você sabe, a MPC está aqui, está ali. O líder da MPC é a ovelha dessa igreja aqui. Uau, está ali sentado, junto com a Letícia que está fazendo aniversário. Que bênção maravilhosa. Eu não sei se você sabia, a Missão Hug está aqui. Olha mais ali, que bênção maravilhosa. Louvado seja Deus. Deus está multiplicando muito mais e mais. A missão além está aqui, amado irmão. Né? A gente brincava com a sua, leva-me para além, aleluia. Vamos para além, irmão, glória a Deus. Olha para você ver quantas agências missionárias, talvez eu tenha esquecido de um ou outro. Mas olha para você ver que Deus está envolvendo a gente com missões. Nossa igreja está engajada na obra missionária, no meio de grande batalha. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? É resposta de oração. Sabe por que você está nesse banco? Eu não sei se você sabia. É resposta de oração. Há alguns anos atrás, na igreja velha, a gente sentava aqui, vinha aqui alguns dias por semana, e nos bancos velhos, quando ninguém via, e orava em cada banco. Deus abençoe quem vai sentar aqui. E nessa bancada aqui já foi feito isso várias vezes. A gente senta aqui, ora em cada banco. Deus abençoa quem vem, traz aqui, toca, converte, santifica, restaura o casamento, restaura a vida, derrama sobre ele a doçura do teu espírito. Eu não sabia que era você, mas a gente já orou por você. Deus responde a oração. Eu gosto muito de um cântico do Arautos, né? A turma que canta Arautos aqui da igreja gosta. Ele canta esse texto, diz assim: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Quem sabe cante comigo. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde,
Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Diga para o seu irmão: o Senhor está ouvindo as suas orações. Dá um abraço nele, não desanime. Coragem, o Senhor está ouvindo as suas orações. A resposta já saiu do céu para você. Permaneça firme em nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Amém. Importune o Senhor. Eu nem sei que oração, meu Deus do céu. Ainda dá tempo. Importune o Senhor. Importune, a gente parece sair da terra, né? Importune o Senhor, irmão, por tudo que a gente já viu. Importune o Senhor, como diz o texto, porque, em primeiro lugar, você tem o melhor exemplo. Importune o Senhor porque você tem o melhor método, porque você tem um mandato e porque você tem resposta. Mas importune o Senhor porque Ele dá o Espírito Santo. Importune ao Senhor porque Ele dá o Espírito Santo. Versículos de número 11 e 12. Versículos 11, 12 e 13. Eu vou ler o 11 e a igreja vai ler o 12 e o 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Vocês, o 12 e o 13. Jesus é um grande pregador, ele tem que contar a historinha para nós. Olha para você ver a Ananda com a graça ali. Você imagina a Ananda falando assim: mamãe, eu quero hoje um escondidinho de camarão. E a Graça falando assim: toma aqui uma pedra na cabeça. Nunca, jamais. É a mãe mais doce que existe. Nunca aconteceria. Ela faz um escondidinho. Filha, quer mais? Ainda vai dizer desse jeito. Não é verdade, Graça? Meu irmão, ele diz assim: se seu filho lhe pedir, o que ele diz aqui? Um ovo, você vai dar para ele um escorpião? Ou se ele lhe pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Não. Mas você é pecador. Mas você sabe cuidar dos seus filhos. E aí Jesus, depois de contar essa ilustração maravilhosa, ele diz para nós o seguinte, no versículo 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu fico perplexo com Lucas aqui, sabe por quê? Porque Mateus, no Sermão do Monte, diz: quanto mais ele dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Deus dá tudo de bom para nós. Mas, meu irmão, sabe qual é a melhor bênção que Deus pode te dar? O próprio Deus. E Jesus aqui, então, explica de maneira clara: se você quer mal, não dá para o seu filho uma pedra, não dá uma cobra e não dá um escorpião, você protege seu filho e mata tudo que está na frente dele, que vai colocar a vida dele em perigo. Ele está dizendo o seguinte: Pai é bom, o Pai do céu é perfeitamente bom. Se você pedir o que ele tem de melhor, qual é a melhor bênção que Deus pode dar ao ser humano? A si mesmo. Dar mais de si mesmo ao homem é a maior bênção que Deus pode dar ao homem. E o texto diz, então, ele não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí você que é presbiteriano: não, eu já tenho o Espírito Santo, essa parte da Bíblia não é para mim. Deixa de ser bobo, é para você sim. Porque você tem o Espírito como residente, mas nem sempre você o tem como presidente. Você é a habitação do Espírito. E é pela graça de Deus. Mas muitas vezes, com seus pecados, você apaga o Espírito. Você não dedica tempo a Deus. Você não investe na oração. Faz quanto tempo que você não canta para o Senhor? Faz quanto tempo que você não tem regularidade na comunhão com Deus? Então não me venha com churumelas dizendo que você não tem que pedir o Espírito Santo. Você precisa de mais do Espírito Santo do que você já tem. É por isso que a Bíblia fala de plenitude do Espírito Santo. Há alguns amados irmãos que têm a chama do Espírito Santo ali, mas ela está fraquinha, e quando você olha para a conduta deles, parece até que eles nem têm. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito.
É como uma chama. Se você alimenta essa chama, ele é como um grande fogo, uma fogueira ardendo no seu peito, que vai aquecer a todos que estão ao seu redor. Mas se você não dá espaço para ele na sua vida, meu irmão, ele vai ficar ali com uma chaminha, não vai apagar, porque Deus é Deus de graça, e você vai chegar lá no final. Alguns vão chegar meio chamuscado, né? Outros vão chegar na bênção. Eu não sei como é que você vai chegar, mas você vai chegar, para a glória de Deus. Mas, meu irmão, olha o que a Bíblia diz, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, e você nem para entender que ele é Deus presente, que você pode se relacionar com ele. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados para o dia da redenção. No dia final, quando os anjos vierem buscar, eles vão olhar, tem o Espírito Santo? Não tem. Tem o Espírito Santo? Não tem. O selo, a marca, é o Espírito Santo. E você viveu a vida inteira com o Espírito Santo e não se deleitou numa vida plena de adoração, não se locupletou com o Espírito, não foi dirigido pelo Espírito na palavra, não sentiu aquela paz de Deus que sobrepassa todo entendimento, não foi capaz de se alegrar no meio da tribulação. Você diz que é crente, mas vive angustiado, parece que tem uma faca fincada no seu peito. Você diz, ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Ai, só vive triste. Será que isso não tem acontecido porque você não dá lugar ao Espírito Santo na sua vida? Você pode pedir, Deus, me dá mais do Espírito Santo. Você já tem, mas você pode pedir, Senhor, me dá mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Jesus disse, amados irmãos, que se nós crescêssemos nele, como diz as Escrituras, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Dizendo que nós seríamos uma fonte na qual o Espírito brotaria e as pessoas se dessedentariam das águas de Deus na nossa vida. Você tem pedido ao Senhor, dá-me mais do Espírito Santo. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, irmã? Irmão, essa é a maior bênção que nós podemos ter nessa terra. E nós ficamos atrás de baboseiras e de outras coisas que não vão trazer paz e alegria real para o nosso coração. Hoje o Senhor está mandando dizer para você nessa mensagem que Ele quer dar para você a maior bênção que você pode receber, que é a comunhão com Ele, que é a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Mas para isso você tem que descer do salto e jogar todos os seus ídolos fora e começar a pedir, Senhor, dá-me mais do Espírito Santo, dá-me mais do Espírito Santo, dá-me mais do Espírito Santo. Se você pedir, o Senhor vai dar. Sabe por que você não está vivendo uma plenitude que você está esperando viver? Sabe por que você não está explodindo de alegria? Sabe por que você não é a bênção que deveria ser? Porque você não tem clamado ao Senhor para te encher com o Espírito Santo. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de dizer, Senhor, dá-me mais do Espírito Santo. Dá-me mais do Espírito Santo. Dá-me mais do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Diga, Senhor, me enche com o Espírito Santo. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Comece a ter uma vida de culto sério em casa. Comece a ter uma vida de gratidão. Comece a obedecer a palavra e diga, Senhor, me encha do Espírito Santo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando você tiver menos de você e mais do Senhor Jesus. A grande mensagem do texto é, importune ao Senhor. Ele deu Jesus por você. Importune ao Senhor. Importune ao Senhor. Diga, Deus me enche do teu Espírito Santo. Que Deus faça de você um crente cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um esposo cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus faça de você um pai cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus faça de você uma mãe cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu anelo que meus filhos olhem para mim e digam, papai é um homem cheio do Espírito Santo. É o que eu sonho de Deus para mim. Eu oro para que algumas ovelhas continuem a dizer para a glória e honra do Senhor, nosso pastor é um homem cheio do Espírito de Deus, para a glória e honra do Senhor. Não é porque eu quero aplauso de homem, é porque eu quero viver cheio do Espírito Santo mesmo. Que esse seja o grande desejo do seu coração. Fala, Senhor, eu quero Deus. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Que o Senhor te encha do Espírito Santo. Importune o Senhor. Que Deus responda as suas orações de maneira gloriosa. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor nessa noite, irmãos. Estamos chegando ao final do culto. Antes de cantar o hino, nós vamos orar. Se você ouviu essa palavra
Entende que tem que importunar o Senhor, porque você tem o melhor exemplo, tem o melhor método, tem um grande mandato, tem resposta e tem mais do Espírito Santo. Eu quero convidar você para um tempo de oração. Se você puder, onde você está, dobra os seus joelhos aí. Hoje de manhã eu falei sobre humilhação e fiquei com dó de não ter chamado você para se humilhar. 3 vezes o texto dizia, se ajoelhe, se ajoelhe, se ajoelhe. Eu não mandei você ajoelhar. Eu falei, Deus, preguei mal, quiser. O texto mandou ajoelhar 3 vezes, eu não mandei o povo ajoelhar. Então, nós vamos nos humilhar agora. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor que nos dê mais do seu Espírito Santo. Nós vamos ter 2 orações nesse momento. Vai orar nossa irmã Celi. Tem microfone aí, Yuri, por favor? Dona Celi está na sua frente. Nossa irmã Celi vai orar. Esposa do pastor Camargo. Vai orar ao Senhor nesse momento. Pedindo a Deus que nos encha do seu divino Espírito, da sua presença. Em nome de Jesus. Depois que a dona Celi orar, o Alexandre, que está do lado dela, também vai orar. Oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, certo de que o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. A Tua palavra não volta vazia. Deus, muito obrigada, ó Pai, porque aprove ao Senhor nos trazer aqui nesta noite para ouvirmos esse recado que o Senhor tinha para nos dar. Creio, ó Deus, no nome de Jesus, na hora certa, no tempo certo, o avivamento virá. Quando nossos corações verdadeiramente estiverem todos quebrantados, humilhados diante da Tua mão. Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que responde a oração. O Senhor é um Deus que abre quando nós batemos. O Senhor é um Deus que dá quando pedimos. Por isso nós pedimos nesta noite, aviva a Tua obra em nosso meio, no nome de Jesus. Ó Deus amado, leva-nos, ó Deus, com a Tua palavra, queimando os nossos corações e fazendo aquilo que lhe apraz. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos aqui, Deus, prostrados diante de Ti e rogamos, Pai, que o Teu Espírito possa não só habitar em nós, mas presidir a nossa vida em todos os lugares, Senhor. Que o Senhor nos acompanhe, que do nosso coração, Deus, possa brotar águas de vida, que outras pessoas possam se alimentar, Deus, da Sua presença, por meio de nós, Senhor. Nós Te rogamos, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida da Tua igreja, que Teu Espírito possa estar aqui, Deus, que o Senhor possa inflamar essa igreja e que possa, Senhor, possa atingir não só a vizinhança, Deus, mas toda essa cidade, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe o pastor, os pastores, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe, Deus, e nos conduza, Deus, com fé, com perseverança, e sempre, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Perdoe, Senhor, porque eu sei, Deus, que não tenho dado o máximo de mim. Eu sei que muitos irmãos aqui também não têm dado, Senhor. Mas que o Senhor, Deus, possa brotar essa necessidade, Deus, da Sua presença e essa vontade, Deus, de estar sempre buscando a Ti, Deus, em oração, a Sua palavra, sempre, Deus, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Cristo Jesus. Amém.